5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Vamos dar aquela força para o programa Aliança Galáctica? É bem fácil. Clique no like e inscreva-se no canal para receber conteúdos. Acione o sininho para receber notificações. E envie sugestões de temas para os próximos vídeos. Conto com vocês. Olá, pessoal. André Costa, do programa Aliança Galáctica. O vídeo de hoje ele é uma continuação da sequência de vídeos que eu estou colocando principalmente no canal de membros a respeito da origem de tudo, né? E não é pretensão minha falar a respeito, né, da origem de tudo, porque nos falta a todos uma compreensão até maior do que seria esse tudo, o que envolve Deus, mas foi o título mais apropriado para que nós possamos começar a conversar sobre um assunto muito sério, que é um assunto que nos tira praticamente do aprisionamento do holograma terrestre. Mas nos falta muita referência para conversar sobre isso, então a única maneira que eu vejo é criando analogias e aconselhando ou dando uma dica a todos vocês que se coloquem a nível, digamos assim, de percepção ou até de abstração com relação a esse assunto, tentando imaginar algo que de forma natural você ou vocês não imaginariam, né? Eu, digamos assim, com as várias leituras sobre o tema, isso não foi durante uma semana ou um mês, na verdade foram durante anos, eu consegui ir desconstruindo paradigmas e construindo novas estruturas de percepção de algo que eu não tenho nem referência, né, para ter isso, mas pelo menos algo que me faça desconstruir o que vinha sendo inserido pela matriz de controle. Isso é importante, tá? E com isso a gente ganha novas perspectivas que, de uma certa forma, foge ao controle dessa matrix, começa a te dar uma certa liberdade de pensamento e de avaliação das situações que ocorrem ao nosso redor, né? Então, o que eu tinha de material para criar um assunto informativo sobre esse tema foi justamente me basear no livro de Urântia, tá? Só que eu nunca estudei o livro de Urântia, na verdade eu nunca nem o li, né? O que eu consegui foi, durante todos esses anos, como eu mencionei, sintetizar ou agrupar muitas partes desse livro, o que é perigoso, porque muitas delas podem até ficar fora do contexto. Então, me desculpem aqui os estudiosos do livro de Urântia, caso eu tenha cometido ou venha a cometer alguma heresia com relação ao que é ensinado, ao que é informado nesse livro, né? Mas é o que eu pude ter como referência. Então, quando a gente vem e começa a pedir para vocês que criem uma imaginação abstrata, e isso é difícil para a mente humana, porque toda a imaginação que nós fazemos de algo é porque esse algo, em algum momento, mesmo que fosse por um milésimo de segundo,
ele já se colocou à nossa frente de forma visual e por isso nós conseguimos imaginar algo, né? Porque esse algo já foi nos colocado de uma certa forma como uma base de dados. Então imaginar algo que nunca foi imaginado é algo assim um tanto que complicado para a nossa estrutura de unidade biológica que nós temos aqui no momento. Mas imaginem, eu começo um papo com vocês dizendo, né, que essa realidade nossa, e não me refiro mais somente à Terra, tá, mas eu me refiro ao que nós chamamos aqui de um todo, né? Ele, na verdade, ele começou como um nada, algo a ser construído. Porém, esse nada, antes desse nada, o todo já existia. Percebam, né, o paradoxo de situação informacional que nos é colocada, de forma que a gente perde um pouco do sentido racional de que forma isso é colocado como é que pode o todo existir antes do nada, já que o nada era nada e o todo já existia antes. Mas não fica difícil de nós compreendermos, ou pelo menos fica um pouco mais fácil, se nós imaginarmos, por exemplo, um computador ainda sem nenhum programa inserido, né, dentro dele, somente talvez no máximo uma linguagem de máquina, em que tudo ali é nada, tudo está para ser formatado, configurado, seja o nome que possamos dar a isso, né? Mas quando as religiões, com toda a sua manipulação, o segmento místico, né, também com todos os seus achismos, viagens, né, e as manipulações também inseridas pela própria matriz de controle, pelo SGS e tudo mais, falam a respeito, né, dessa etapa da criação em que nada na verdade existia. Então, esse assunto da origem de tudo, nós vamos nos ater do nada em diante. O que fica atrás do nada, que é um tudo que já existia, a gente descarta, pelo menos pelo momento, porque nós não temos a mínima referência sobre isso e até os seres que nós podemos categorizar como seres de uma graduação evoluidíssima, nem todos também conhecem o que fica do outro lado. Então, esse lado do nada, de acordo com o livro de Urântia, deu-se o nome de Avona. Avona seria, basicamente, no início de tudo, quando era o nada, o Avona seria praticamente um HD de um supercomputador zerado, entendeu? Clear, né? Tá zerado, sem nada nele, entendeu? E Avona digamos assim, é uma região, vamos chamar desse modo, tá? Que se encontra, ou que passou, ou que foi encontrado, aí que tá, nós não sabemos, tá? Foi uma região que foi basicamente destinada ou encontrada por seres que habitavam um todo antes, que através de um portal denominado pelo livro de Urântia também de Shantar, conseguiram ou descobriram essa região Avona, que é a região onde se constrói ou se construiu, a princípio, 7 superuniversos físicos, e parece que ainda tem 142 superuniversos não físicos em construção. O 8º está começando a se densificar, que é o universo de Unana. Então percebam, né, a grandiosidade desse assunto. Né? Aquilo que nós achávamos como a fonte que tudo é, o absoluto, ele não se encontra aqui.
dentro de todo esse universo, e fica difícil a gente até ir além do universo que nós tentamos compreender, né? A gente mal consegue ter uma visão fora do planeta, através de documentários e outros assuntos. Nós temos uma visão de galáxia, agora um pouquinho além disso, nós não conseguimos nem compreender ainda o universo local, né? Quanto mais o nosso super-universo de Orvilleton, e ainda ter que saber ou compreender que existem basicamente 6 super-universos anteriores ao nosso, né? Então vocês aí percebam a dimensão, né, desse assunto. E isso é muito importante que a gente entenda como é que essa construção, tá, de tudo que eu não sei nem se a gente pode chamar de vida, né, porque dentro dessas regiões ainda totalmente energéticas, com energias e vamos chamar de partículas, de coisas que nós nem sonhamos que existe ainda. A física arranha somente uma parte dessas energias, e mesmo assim ainda num plano muito, muito, muito abaixo de onde isso começou a ser criado. Assim, é um pouco complicado, né, de comentar a respeito disso.